Muito bem, dando sequência à nossa aula, nós vimos no ponto anterior a hipótese da criação segundo a mitologia grega. Muito bem, então. Agora vamos ver alguns pontos importantes para fixarmos sobre esta hipótese que nós já vimos da criação do mundo segundo a mitologia grega. Ok. Veja bem, para os gregos antigos, o surgimento do universo estava relacionado com a existência de divindades. E como nós já vimos, então, a primeira divindade existente era o caos. A primeira divindade existente era o caos. Então é importante você fixar esta informação. Depois surgiu Gaia. Gaia, que é o mesmo que Terra. Então, primeira divindade caos, depois surge Gaia, que é a Terra, e em seguida foram surgindo o Érebo, que é o mesmo que escuridão, a irmã de Érebo, que é Nix, a deusa da noite. E também nós vimos em sequência que Gaia, ela sozinha gerou Urano, ou seja, sozinho a Terra gerou o céu, porque Urano é o mesmo que céu. Depois surgiu Eros, que é conhecido como o amor universal. Veja bem, nesses pontos de fixação que estamos revendo, eu gosto muito dessa versão que estou apresentando aqui agora para vocês, que coloca o Eros como amor universal, porque nessa versão aqui diz que o Eros fez com que Gaia, a Terra, se apaixonasse por Urano, o céu. E eles tiveram muitos filhos, ou seja, o céu e a terra, ou Gaia e Urano, eles se uniram e tiveram filhos que foram os titãs. E também ciclopes, que eram gigantes destruidores de um olho só na testa, como podemos ver na apresentação anterior. Mas veja bem, um dos titãs, chamado Cronos, que era o deus do tempo, ele se revoltou com o seu pai Urano. E com esta revolta, ele castrou o seu pai. Então Cronos, o deus do tempo, revoltado com o seu pai, castra-o. E como consequência dessa castração, nós temos aí então a explicação do motivo pelo fato da Terra ser separada do céu. Por quê? Porque quando Gaia descobriu que Urano estava castrado, ela, melhor dizendo, se separou de Urano. Ela disse, não vou ficar mais com Urano castrado. Muito bem. Então a consequência da castração de Urano foi a separação de Gaia e Urano. Muito bem. Cronos, ele então se casa com Reia. Cronos se casa com Reia, mas temendo ser, ou melhor, temendo ter o seu poder tomado pelos próprios filhos, ele tinha uma tática, ele devorava seus filhos. Bom, mas Reia, incomodada com essa situação de Cronos devorar sempre os seus filhos, ela resolve então esconder um dos filhos e, ao invés de entregá-lo a Cronos para ser devorado, ela entrega uma pedra no lugar. E esse filho que foi salvo se tornou então Zeus. E daí então segue com a etapa ou a fase da mitologia grega conhecida como os deuses do Olimpo,
Mas, como o nosso objetivo não é estudar a mitologia, mas sim entendermos como a mitologia explica a criação do universo, nós vamos parando por aqui. Então veja bem, tudo começa a partir do caos, que gera Gaia. Depois Gaia sozinha vai gerando Urano e ela, ao unir-se com Urano, ela tem os titãs, os 12 titãs, depois os ciclopes, os deuses destruidores, e um dos filhos, então o Cronos, o deus do tempo, ele revoltado com o pai, ele castra o pai, e isso então provoca a separação de Gaia com Urano. Daí a explicação de o porquê da Terra não estar unida ao céu, ou seja, o fato de Cronos não estar unido com Gaia é devido à castração, e Gaia então não quis mais ficar junto com Urano. Muito bem, para fecharmos aqui essa reflexão, quero chamar a atenção para vocês de algo. Veja que Cronos, o deus do tempo, ele destruía seus filhos, devorando-os. Eu quero fazer aqui um parênteses para dizer para vocês que esse Cronos continua existindo até hoje, independente de eu crer na mitologia grega ou não. O que mais mata o ser humano não são as doenças, os acidentes, mas é o tempo. O tempo continua nos devorando. A cada dia que passa é como se o tempo devorasse um pedacinho de nós, certo? Bom, agora vamos fazer uma pequena atividade de fixação que seguirá no link a seguir.